muito bom dia você que está sintonizado aqui na Rádio Bandeirantes 820. Muito obrigado por sua audiência. Hoje são 19 de janeiro de 2019, sabadão agradável aqui no Nova Suíça, em Goiânia. Muito obrigado aí por você já tá sintonizado, acompanhando o programa Papo Aberto aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje está conosco o Dr. Robson Terto. Bom dia, Dr. Robson. Bom dia, Goiânia. Bom dia, Goiás. Bom dia, Brasil. Vou usar aqui o jargão do nosso companheiro Paulo Henrique Costa. É uma satisfação estar compondo novamente essa mesa, e quem ganha com isso são os nossos ouvintes, com as informações totalmente inteligentes. Maravilha. Bom dia, Vitor Hugo Pereira. Bom dia, Jamie, bom dia a todos os ouvintes e também telespectadores, né, da Rádio Bandeirantes, do programa Papo Aberto. E eu vou um pouquinho mais além, Robson, porque nós temos aqui diariamente, né, nosso final de semana, nós temos participações internacionais também, né? Exatamente. Já tivemos de Londres, dos Estados Unidos, do pessoal que está de fora e sempre nos acompanha, sempre manda seu recado na live, né, no Facebook, via aplicativo também, no WhatsApp. E muito bom dia, vamos para mais um programa Papo Aberto. Muito bom. E hoje nós temos convidado especial. Ele é professor, diretor acadêmico do Instituto de Pós-Graduação e Graduação, responsável pelos cursos de graduação e pós-graduação do IPOG, graduado em administração e pós-graduado em marketing e docência para ensino superior, atuando aí há 11 anos como diretor acadêmico de instituições de ensino superior, sendo responsável por processos de autorização e reconhecimento do MEC de vários cursos nas áreas de Direito, Psicologia, Engenharia Civil, Educação Física e Engenharia de Produção, dentre outros. Esse é o professor Carlos Costa. Seja bem-vindo, professor, ao programa Papo Aberto. Bom dia, obrigado. Agradeço o convite e estamos à disposição. Muito bom, muita bagagem aí, muito conteúdo, e o ouvinte vai ganhar com isso aqui no programa Papo Aberto. O bacana, Jamie, é que falou do IPOG, né? Isso. E quando eu cheguei em Goiânia, que eu vim de Belo Horizonte para Goiânia há 10 anos atrás, uma das primeiras pessoas que nós conhecemos aqui foi o Paulo Santana, né? Que é um dos fundadores, né? Do IPOG. Inclusive a casa que eu moro, foi quando ele estava saindo dessa, vendeu pro meu pai, né? E nós conhecemos o IPOG ainda quando era no SEBA. Era apenas uma salinha ali, hoje já é uma potência aí a nível nacional, né? O Paulo Santana cresceu bastante, o IPOG cresceu bastante, né? E agregando sempre com pessoas de alto nível, com bom currículo de qualidade, se firmando como uma das principais instituições de ensino aí, pós, agora também na graduação, né? Começou Isso. como pós, agora também na graduação no estado de Goiás. Isso. Então muito bacana a história do IPOG. Há 18 anos nós estamos aí no mercado. Começou de fato com Paulo Santana, hoje os dois mantenedores, o Paulo e o Leonardo Oliveira, à frente do IPOG, e com os cursos de pós-graduação e graduação desde 2015. Estamos aí já com 92 mil alunos certificados em todo o Brasil. 92 mil alunos, Dr. Robson. É uma expressividade, né? Isso só demonstra a potência que é o IPOG, né? Nós sabemos que, conforme bem relatado pelo Vitor Hugo, ela iniciou-se assim aos poucos e foi se segregando dentro do ramo em específico, né? É claro que o ramo não é só do direito, né? Embora nós aqui sejamos em grande maioria do ramo do direito, mas é impressionante porque até eu falo que eu já procurei cursos junto ao IPOG e, de certa forma, as recomendações são inúmeras com relação ao IPOG. Eu vejo isso como uma conquista do estado de Goiás, né? O IPOG é um case de sucesso, hoje presente em todas as capitais do Brasil, com algo em torno de 600 a 700 professores no Brasil inteiro. Hoje ativos, nós estamos com 25 mil alunos e inevitavelmente é um case de sucesso, porque começou aqui em Goiás, começou em Goiânia, e hoje nós temos uma expressão nacional, uma representatividade
que poucas outras instituições conseguiram crescer e alcançar essa envergadura. E é impressionante porque nós temos até instituições de ensino mesmo, faculdade, que já encerraram suas atividades por conta de não conseguir se firmar dentro da concorrência, digamos assim, né? E ver uma instituição que, teoricamente, se nós fôssemos analisar a grosso modo, seria uma instituição não comparada a uma faculdade em virtude da própria estrutura, né? Mas mesmo assim ela conseguiu se consolidar durante todo esse período, né? O IPOG, ele começou um caminho inverso, né? Nós começamos focados em uma oportunidade, que são as pós-graduações, lato sensu, entendendo a necessidade de mercado, a necessidade de qualificar o profissional, e com isso nós ofertamos, entendemos que o mercado precisava dessa qualificação, que os profissionais precisavam dessa qualificação, e começamos então a ofertar pós-graduação. Em 2015 viramos instituições de ensino, em 2009 viramos instituição de ensino, curso de administração, engenharia, direito, logo teremos novos cursos também na graduação, e aí hoje o IPOG, como instituição de ensino superior, se destaca porque nós alcançamos essa envergadura, porque entendemos exatamente esse gap, né? O aluno, ele quer algo que traga para a sua prática profissional uma resposta imediata. Hoje o aluno, quando ele acessa um curso superior de 3, 4, 5 anos, com a velocidade da tecnologia, das informações, aquilo que você aprende no primeiro ano pode não ser mais útil no terceiro, no quarto, quinto ano. Então a necessidade de renovação, de adequação, de ajuste de matriz curricular faz com que as instituições tenham que ter uma certa celeridade, um olhar atento ao mercado. Nós da área jurídica, né, doutor Robson, a gente sabe muito bem que é questão de ano, questão de meses, né? Nós estamos, por exemplo, a gente vem numa instituição trabalhando, por exemplo, uma matéria, vamos dizer assim, um processo civil, né? E vem o processo civil 1, processo civil 2, processo civil 3, processo civil 4, aí quando chega no 4, entra em vigor o novo Código de Processo Civil. Exatamente. O que está para trás, né, já ficou ultrapassado completamente, as novas. Vamos falar, por exemplo, da reforma trabalhista, mais de 100 pontos da reforma trabalhista, eles foram alterados, né, por exemplo. Então, realmente, instituição de ensino tem que proporcionar de maneira atual os conteúdos, cada um na sua área, né? Eu falo mais pela área jurídica, porque as leis, elas estão sendo promulgadas, alteradas, publicadas de uma velocidade, assim, monstra. E juntamente com os entendimentos dos tribunais também, né? Dos Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais, que são jurisprudências que vão alterando assim semanalmente. Mas é isso, é um prazer recebê-lo e sem dúvida alguma teremos aqui um debate de alto nível hoje, cada um colocando seu ponto de vista, sua vivência, né, de vida, e com muita política, economia a nível Goiânia, Goiás, Brasil e do mundo. Agora são 8h43. Esse é o programa Papo Aberto aqui da Rádio Bandeirantes. Hoje, dia 19 de janeiro, muitas informações. Gostaria de agradecer os nossos parceiros, a Vivace Ambientes Planejados, a República de la Pizza, o sabor que te completa. Temos o Carvão Pacheco, a Sofi Cosméticos e também a Aprovec. Faça proteção com quem tem credibilidade, mais de 17 mil associados. Tonac, automação comercial, Extravaganza, padaria e confeitaria. Dr. Robson, que maravilha esse café da manhã da Extravaganza, viu? Rapaz, eu sou encarregado, né, da turma de trazer esse lanche, mas vou te falar uma coisa, eu já venho comendo dentro do carro. Já olha só. Você contou o atendimento todo sábado, né, doutor Robson? O atendimento todo sábado também, né, especial. Exatamente, nós temos a figura da Ludmila, que sempre nos atende com muito carinho, com muita atenção para os nossos lanches todos os sábados. Extravaganza. Já vem comendo dentro do carro. Que é a refeição mais importante do dia, né, para nos dar energia para essa jornada, né? Que bom que temos qualidade. É reforçado, né? Estamos falando também, né, da General Brook, né, Vitor Hugo? Fantástico, foi lá um atendimento diferenciado, o seu corte, o homem antigamente não tinha um local diferente para você ir, fazer uma massagem diferenciada ali na General Brook, no Exatamente, Jardim agora com a era das barbearias, né? É um local masculino ali, que nós vamos, encontramos amigos, quem gosta de beber um chopp bebe, quem gosta de jogar uma sinuca joga, né? Então, assim, são profissionais voltados para o corte masculino, que também exige cuidado, barba também, né? Nesse sentido. Falando nisso, né, Vitor Hugo, já vamos estender aqui pro professor Carlos lá na General Brook,
Falou papo aberto, 50% de desconto. Opa, isso é importante, né? O homem, ele estava muito a parte do... A gente costuma dizer que no marketing tudo é feito para a mulher e depois para as crianças, né? Hoje o homem, ele está em voga, né? E essa onda de barbearia, do cuidado, da estética, uma das minhas primeiras experiências profissionais foi na indústria de cosméticos. Eu trabalhei numa empresa multinacional e lá nós tínhamos essa preocupação, né? De trazer a estética para o público feminino, mas demorou muito, mas fico muito feliz de ver que hoje esse segmento está aberto. Muito bom, agora 8h45, vamos falar também do Spa Relancer, né? Lente de contato dental, implante dentário em Goiânia e também agora uma filial em São Paulo. Entre lá no site sparelancer.com.br. Você pode participar aqui conosco também através do WhatsApp no 998476110, também nas redes sociais, no Instagram da Rádio Bandeirantes 820 e também do Papo Aberto.oficial e ao vivo a live no Facebook da Rádio Bandeirantes 820. Na mesa de áudio, Luiz André aqui dando um show aqui na mesa de áudio. Está conosco também aqui acompanhando o Papo Aberto, Rudicele Nunes, está de folga hoje e tirou um tempo para estar conosco. Obrigado aí por estar aqui conosco, acompanhando ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, e vamos para a primeira pauta do dia. Médico do TJ Goiás é investigado por assédio após denúncias de colegas. Mulheres disseram em depoimento que profissional insinuava querer ter relação sexual com elas. Defesa diz que todas as acusações são falsas. Vitor Hugo Pereira. Estávamos até na prévia aqui, né, no aquecimento, antes do programa, batendo um papo lá do lado de fora, em que nós estávamos falando a capital do assédio sexual, a capital dos crimes contra a dignidade, contra a honra sexual, principalmente da mulher nos últimos tempos, tem sido reconhecido como Goiás. Infelizmente, nós estamos falando de uma era, infelizmente nós estamos falando de um tempo em que afloraram aí as denúncias contra o João de Deus, que nós já podemos dizer que é réu. Sem dúvida alguma, não podemos fazer o juízo de valor, de cognição exauriente aqui, como se fosse já um condenado. Ele está passando por um devido processo legal. Ele não foi condenado ainda. É claro que nós temos que respeitar e não fazer aqui um julgamento, vamos dizer assim, um julgamento moral, né? Antes de um juízo de valor da parte técnica, né? Mas infelizmente nós já estamos falando de Goiás sendo reconhecido como crimes contra a dignidade sexual. Primeiro com João de Deus, agora com o médico do Tribunal de Justiça, que ontem na Globo News, no Jornal das 10, já estavam se falando em mais de 85 denúncias. É claro que são só denúncias, só não, né? Porque isso daí vai ser um objeto de prova. Mas o médico ainda também são só indícios. Agora vão colher a materialidade, colher a autoria, ver se consegue, num inquérito policial, formar o corpo probatório ali para oferecer uma ação penal. Mas, doutor Robson, o que me preocupa já é a imagem do Estado. A imagem do Estado, por exemplo, que vai, vamos supor aqui, vamos falar da Globo News. Vai na Globo News como um João de Deus, como médico do Tribunal de Justiça, com Ronaldo Caiado, indo para frente das câmeras falando de uma recuperação fiscal, que mais tarde nós vamos falar, não se enquadrou para o Tesouro Nacional como um regime de recuperação fiscal, a receita corrente líquida não. Então Goiás está levando uma imagem, uma imagem para fora, uma imagem para as pessoas que acompanham as notícias diárias, infelizmente não muito positiva. Goiás se tornou evidência, né? Até costumo falar que antigamente Goiás não tinha tanta evidência num cenário político ou em qualquer outro cenário,
E a partir do momento em que nós vemos denúncias, a situação do governo do estado de Goiás, nós vimos essa evidência, no entanto, de forma negativa, né? E isso me preocupa muito. E nós vamos muito mais além, porque nós estamos falando de um médico do Tribunal de Justiça do estado de Goiás, que de certa forma deveria ser um exemplo, né, em virtude da prestação do serviço que é feito para a comunidade, em prol da comunidade. E quando nós vemos denúncias como essa, isso é estarrecedor, principalmente ao fato de nós já termos denúncias oferecidas contra João de Deus, e que realmente coloca Goiás no cenário em todo esse circuito. É importante dizer que dessas denúncias, né, elas já vinham sendo investigadas administrativamente, ainda não tinham sido inquéritos policiais judicializados, né? Ou então, né, pelo menos a pretensão de judicializar. O Tribunal de Justiça, ele já vinha fazendo essa análise dessas denúncias que foram oferecidas. É claro que o tribunal depois vai se manifestar, porque nós estamos falando de um processo que também é em segredo de justiça, né? Ele é sigiloso em virtude justamente dessas questões de sexualidade. E importante dizer também que muitos dos crimes já tornaram prescritos, né? Ou decaíram esse direito. É claro que as pretensões agora seriam pretensões talvez de danos morais, alguma coisa nesse sentido. Mas de qualquer forma não deixa de ser algo prejudicial. E também corrobora as denúncias mais recentes, né? Exatamente. Até pelo fato também que ele vai responder também por essa situação por uma improbidade administrativa, né? A ponto de exonerá-lo do cargo que ocupa perante o a perda do cargo, que é uma, né, das consequências de uma condenação, por exemplo, de improbidade administrativa. Esse tema, ele traz alguns aspectos que são que deve se destacar, e eu concordo, e ressalto a seguinte observação. Nos dois casos, o que é peculiar, que são pessoas que têm como destino, como função, cuidar, né? Cada um dentro da sua área, mas que seriam pessoas em que aqueles que as procuram estão ali com suas necessidades, estão carentes e se valeram dessa posição para, apesar, né, de ainda serem denúncias, mas é alarmante que essas pessoas com nível de consciência usem da sua função para alcançar esses objetivos. Agora, há um aspecto que eu acho que nós temos que destacar, em consideração com a imagem que está levando de Goiás, tentar reverter isso, e a percepção de que isso tem que ser refletido como um movimento, um empoderamento das mulheres do estado de Goiás, porque houve a coragem, houve a denúncia, né? Então, eu entendo que esse movimento tem que reforçar a perspectiva de que no estado de Goiás as mulheres, elas têm um empoderamento, têm voz ativa, têm que se manifestar, a despeito de que esses processos, essas denúncias já vêm ocorrendo há tempo, né? A justiça tem que dar voz, tem que dar ouvido, tem que dar suporte, porque nós precisamos transformar essa onda numa onda de consciência, de conscientização, e inibir que pessoas amanhã ou depois continuem fazendo isso, porque a impunidade, ela tem que ser assolapada, ela não pode continuar, né? E isso está trazendo para a mulher um encorajamento, não só para que ela denuncie, mas para que outras ações como essa sejam inibidas, né? Por aquele que detém ou pode ter oportunidade de fazer. E lembrando que dentro de um processo penal, nós temos que os meios de prova e as provas, elas estão ali num patamar horizontal, num patamar de igualdade. Não existe vamos dizer assim, uma valoração de uma prova ter um peso maior do que a outra. É claro que, por exemplo, uma prova pericial, né, na convicção do juiz, vai ser uma prova técnica, uma prova baseada, por exemplo, em um DNA, vai ser algo que vai formar, né, a sua forma de julgar e o seu convencimento, que deve ser motivado baseado numa prova. Porém, nós temos que esses crimes contra a dignidade sexual, que é muito difícil de haver um terceiro ou qualquer outro meio de prova, eles acontecem normalmente dentro de quatro paredes, né? A palavra da vítima e o depoimento da vítima, ela tem um peso um pouco mais, né? A valoração um pouco maior. E aí, Vitor, por isso que é importante a questão do inquérito policial, né? Porque o inquérito policial é o que dita, de certa forma, a instrução processual. Exato. Quando se torna um processo em específico, né? E eu costumo falar por isso que muitas das vezes nós vemos situações no STF, na Lava Jato, que pede a prorrogação dos prazos nos inquéritos policiais justamente por essas questões. Porque por se tratar de um crime sexual, ele tem um cunho muito mais importante, não que os demais não sejam,
para se apurar o crime, Exato. até porque nós estamos falando de uma situação muito grave, né? E a partir do momento em que é instaurado o inquérito, é oferecida a denúncia, embora o juiz não esteja adstrito à prova pericial em específico, né? Mas a valoração das provas que foram contidas durante o inquérito policial e a instrução processual, ela tem grande importância. Inclusive, até ressaltando essa questão que você falou, que geralmente dos crimes eles são realizados dentro de quatro paredes, você não se sabe, não tem uma testemunha, não se deixam grandes vestígios. Para justamente a Lei Maria da Penha também. Exato. Que é o que? A valoração da prova da própria vítima com relação ao ato em específico. E no caso, você ouvinte que nos ouve, que não entende essa área técnica, né? O que é inquérito policial, o que é uma ação penal, o que é réu? Vamos lá, o médico agora está sendo investigado. Cabe a investigação ser feita pela Polícia Judiciária, que no caso é a Polícia Civil do Estado de Goiás. A Polícia Civil do Estado de Goiás, ela tenta colher provas, que é o quê? Indícios, né, de materialidade, ou seja, que ocorreu o crime, e de autoria, de quem que é aquela pessoa que futuramente pode responder por um processo. Essa fase de inquérito policial, a Polícia Judiciária, a nível estadual, Polícia Civil, e a nível federal, a Polícia Federal, eles vão colher esse corpo aí, vamos dizer assim, entre aspas, de provas, né, porque ainda não há contraditório, ainda não há ampla defesa. Após acontecer isso, remete-se normalmente numa ação penal pública, né? Vai para o Ministério Público, o Ministério Público avalia aquele corpo, né? De indícios de materialidade e autoria e vamos dizer assim, ele projeta, né? Ele projeta aquela que chamamos de opinio delicti, né? Que ele tem que fazer em 15 dias, se vai ou não para a justiça nessa opinio delicti, que se for, eles vão fazer aquele corpo probatório e oferecer uma denúncia. O que é uma denúncia? Nada mais é do que uma peça em que formalmente te acusa perante a justiça. O juiz vai ver se há realmente esses indícios, se vai receber ou não a denúncia. A partir do momento em que o juiz recebe, diz não, tem materialidade, tem autoria, tem um corpo probatório razoável, né? O juiz recebe. A partir do momento em que o juiz recebe, nós temos de um lado o Ministério Público acusando, um juiz que vai julgar a causa, e de um outro lado, aí sim, nós temos um réu. Ou seja, em que fase que o médico está? O médico está na fase ainda do inquérito policial. Ele ainda não é réu, ele ainda não responde por nada, ele ainda não está sendo investigado para ver se ocorreu materialidade e se ocorreu autoria. Então, assim, esse é de uma maneira bem simples, é o transcorrer de um processo penal, de um inquérito policial. Por isso não podemos falar ainda em condenação ou não, e fazer um julgamento moral ou não, porque é complicado. É claro que nós, como seres humanos e cidadãos, a nossa tendência já é crucificá-lo, né? Porque nós estamos vivendo numa realidade, principalmente no estado de Goiás, que já é proveniente de João de Deus e que nos permite fazer esse juízo de valor e já condená-lo antes da hora. Mas, né, teremos um longo processo judicial e após uma sentença transitada em julgado, ou seja, não couber mais recurso, nós poderemos falar se ele será inocente ou não. E conforme você mesmo já havia falado, né, Vitor, hoje nós temos o juízo moral, que é o das pessoas, que justamente já o julgam sem de fato ter o conhecimento das provas ali que foram produzidas. É claro que de certa forma isso causa um sensacionalismo e eu não julgo as pessoas por conta disso, né? Porque se existem denúncias, não são uma nem duas, são 85, aí sim nós temos que rever os conceitos sobre tal situação. E outra coisa, né? Um aspecto que a gente tem que considerar é que o elemento, né, que vai trazer essa caracterização, por ser um crime ali entre quatro paredes, leva-se muito em consideração o modus operandi. Quer dizer, como tudo isso se dá e de maneira repetida, né? O que ao mesmo tempo nos assusta, porque caracteriza ou mostra, evidencia que isso se tornou um hábito, ou seja, aquilo que você faz usualmente e muitas das vezes até sem muita criticidade, ou seja, entendendo que aquilo é normal. Quando nós vamos para essa análise, nós temos que entender que isso já passa a ser um aspecto cultural, e aí nos preocupa, porque se esse é o entendimento, e aqui eu não estou falando de A ou de B, mas se há o entendimento de que certas condutas são normais, nós temos que rever esses conceitos, né? Aí já entra na questão, na análise do respeito ao indivíduo, independente da natureza do crime, ou se há ou não, mas é a relação de respeito com o indivíduo. E isso tem que ser salientado. E nós já temos um estereótipo, né, do estado de Goiás de ser um estado agrário, um estado conservador, um estado ruralista, um estado de coronéis, né,
que infelizmente, né, passa por toda essa cultura, né, como o senhor bem disse, entre aspas, acaba refletindo e reforçando esse estereótipo nosso perante o Sudeste, perante o Sul, perante ali os estados que nós podemos falar de um nível maior de desenvolvimento. Agora são 9 horas em Goiânia, em ponto, aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. E a próxima pauta, nós vamos falar do estado de Goiás. Continuar falando do estado de Goiás. Goiás não se encaixa no plano de recuperação fiscal do governo federal. Aponta relatório do Ministério da Economia, do Super Ministério da Economia. Em nota, Secretaria da Fazenda diz que dados usados em documentos são de 2017 e que ele não tem relação com presença da missão federal. Estado tenta redução temporária do pagamento de dívidas com a União para conseguir organizar as contas públicas. Aí só para você ouvinte que está do outro lado aí, eu vou falar alguns dados econômicos do estado de Goiás, só para a gente já formar e iniciar o debate aqui. O salário médio em Goiás, ele é 2.068, a média nacional 2.157. A população de Goiás é mais ou menos 6,78 milhões. Temos 2,28 milhões de domicílios. Para alguns aí que acham que Goiás tem muita gente que tem muito dinheiro, a classe A em Goiás é 5% apenas. A classe C, que comanda totalmente, é 64%. Tem mais mulheres em Goiás do que homens, né? É só uma estatística para a gente verificar isso. E outro detalhe, para alguns que falam que a agropecuária dominam o estado de Goiás, isso às vezes pode ser um mito, porque quem domina são os serviços, 36%. Falando de PIB goiano, nós estamos falando que Goiás é o nono estado, com 182 bilhões de reais. Quem ganha aí é serviços, que é 36%. Vou dizer também que até a administração pública é maior do que a agropecuária, que está com 11. Esses são alguns dados que a gente tem aí de Goiás, para a gente fazer uma analogia, e não deu certo a proposta do governo de Ronaldo Caiado. O que você falou aí, Jamie, na relação de muitas pessoas acharem que Goiás é um local que tem pessoas com muito dinheiro. O negócio não é a quantidade e o percentual da fatia dessas pessoas que têm dinheiro. A questão é não a nível Goiás, mas a nível Goiânia, município, de ser uma das capitais com maior índice de concentração de renda. Sim. Ou seja, é aquela desigualdade entre as pessoas com maior poder aquisitivo e aquelas com menor poder aquisitivo. Goiânia, ela está sempre ali entre as 3 cidades do Brasil com maior concentração de renda. Ou seja, pessoas que têm muito, tendo muito, e pessoas que têm pouco, realmente tendo pouco. Então, essa é a grande questão. Agora, se atendo aqui realmente ao estado de Goiás, no regime de recuperação fiscal, que o Tesouro Nacional mostrou que o estado não se enquadra, né, nesse regime, de acordo com a lei complementar que nós temos, né, não só alinhada com a lei de responsabilidade fiscal, a lei 101 de 2000, mas também com a lei complementar que fala a respeito desse recuperação fiscal para os estados. Goiás não se enquadrou no quesito receita corrente líquida. Para se enquadrar no programa, a receita corrente líquida, né, junto com os gastos obrigatórios com o pessoal, serviços da dívida, e a dívida consolidada, ou seja, aquelas cuja obrigação seja mais de 12 meses, ou seja, dívidas para mais de 12 meses, essa é a dívida consolidada, né, ela tem que estar acima de 70%. Então, 70% da receita corrente líquida tem que estar comprometida, né, com esses, vamos dizer assim, essas obrigações, né, essas dívidas que são obrigatórias por mais de 12 meses. E feita uma análise, né, dos peritos, da parte técnica do governo federal, realmente foi visto que Goiás não se enquadra nesse regime. Agora, a grande questão, nós vamos fazer aqui uma análise. De um lado, nós temos essa petição do governador, né, mas será que não seria algo eleitoreiro ainda? Será que não seria algo pelo tipo, vamos respirar? Eu estou mostrando para a população que está difícil, e para eu demonstrar que está difícil, eu tenho que ir até o governo federal e pedir ajuda?
Porque nós temos ainda uma grande dificuldade dos governantes, até mesmo do governo, dos estados que estão quebrados, salvo 4 estados aí, como Espírito Santo, estado da Amapá e outros 2, de que as promessas de campanha, né, eles ainda estão incorporados nesse processo de campanha eleitoral e não já de olhar como um gestor, vamos resolver. Até uma charge muito interessante que rodou na semana passada no Brasil inteiro. Essa foi até do Rio Grande do Norte, né? Da única da única governadora eleita no Brasil, nos 27 estados, em que é como se fosse uma máquina de raio-x daquela do aeroporto, e que de um lado ela fala, eu sou a solução, votem em mim. Aí ela já entrando para tomar posse e a metade do corpo dela já está do outro lado, né? Ou seja, quando ela já toma posse e aí tem um balão, ela falando, pelo amor de Deus, me ajudem. É a mesma pessoa que do dia 31 de dezembro ela era a solução e no dia 1º pede ajuda, pelo amor de Deus. E assim são os estados, e esse é o regime, né, que os estados estão passando de crise fiscal. Estado de Goiás, nós tínhamos que o Ronaldo Caiado vem do Legislativo. Ronaldo Caiado tem a sua vida como parlamentar, deputado federal, senador, e acostumado a usar a tribuna para poder atacar o seu papel legítimo de fiscalizar, de ter imunidade parlamentar, o estado de Goiás no que diz respeito à fiscalização e no que diz respeito até mesmo a fazer a sua campanha eleitoral ali durante os seus 8 anos ali no Senado Federal. Agora a posição se inverte. Ele passa a assumir um poder executivo numa situação não muito confortável, numa situação de que um estado que vem de 16 anos de um governo só, muitas coisas poderiam ter sido mascaradas aí. E ao se sentar na cadeira de governador do estado de Goiás, vai ser difícil tirar, vamos dizer assim, esse vício do legislativo de só atacar e de expor os problemas sem uma resolução do poder executivo. Agora, esse regime de recuperação fiscal, pedir ajuda, não seria um reflexo, Dr. Robson, ainda da campanha eleitoral, falar, eleitores, está difícil a situação, tanto que estou pedindo ajuda para o governo federal, mas não funcionou. Vitor, você falou o ponto central, nós temos uma diferença entre executivo e legislativo. É muito fácil quando se joga pedra, um momento você vira uma vidraça com relação a tudo isso. Eu particularmente tenho minhas ressalvas com relação a essas aparições demais junto à TV, aos meios de comunicações, porque agora nós estamos falando de uma pessoa do poder legislativo, onde de certa forma você tem que transmitir suas responsabilidades, delegar as responsabilidades, e ele está assumindo toda a responsabilidade ali e de certa forma vai desgastando aqueles que eventualmente votaram nele, ou mesmo que não tenham elegido, votado nele, também tem uma certa ressalva com relação à forma como ele irá administrar o governo do estado de Goiás. Muito me impressiona porque pela matéria veiculada informa que os relatórios são de 2017. Se são de 2017, é evidente que naturalmente no ano de 2018 se espera um aumento com relação às receitas do estado. E não é o que nós temos visto nos últimos 16 anos, até porque essa situação que informam de que o estado está quebrado não é de hoje. Nós já vemos de há longos tempos, inclusive já foi objeto até de discussão nessa bancada aqui, com relação a essas dívidas que se perpetuam há um longo tempo, né? E o que nos impressiona é justamente, durante todo esse período, sempre ter sido aprovado as contas do estado, né? E aí nós temos que ver que o buraco não é aqui, o buraco é um pouquinho mais fundo. E levando em consideração a questão da recuperação fiscal que foi solicitada perante o governo federal, nós temos que levar em consideração que todos esses requisitos que foram entabulados e mencionados por você, Vitor, elas não foram enquadradas nesse primeiro momento. Nada óbvio que em um outro momento